hoje no Brasil existem dezenas de prêmios, que nós não vamos citar os nomes, que as empresas ganham, prêmio A, prêmio B, prêmio C. Você não acredita, que eu gosto muito de diferenciar o acho do acredito. O acho é quando eu não tenho certeza, então está no achômetro. E o acredito é quando eu tenho certeza. Você acha ou você acredita, Giovana, que muitas das empresas se usam muitos desses prêmios humanizados, que buscam essa questão da humanização? Todos esses prêmios buscam humanização, né? Quando a gente fala, vou citar um nome aqui, um Reclame Aqui, por exemplo. Tá bom. Né? Você está buscando ali uma humanização na empresa, no atendimento, em quanto tempo o problema do cliente está sendo respondido, se o problema do cliente foi resolvido ou não. Ou seja, são pessoas, a gente está lidando com pessoas. E se desse lado daqui da empresa eu tenho pessoas que não são treinadas, pessoas que não são capacitadas e estão com problemas pessoais, com nervo à flor da pele, que estão doentes, seja de uma forma emocional, ou até mesmo, né, física, essas pessoas elas não vão responder com qualidade, com o tempo necessário para que se ganhe um prêmio. Mas eu dei todo esse ensejo para fazer a seguinte pergunta. Você acha que a humanização hoje se faz muito nas grandes empresas, como a sua, que eu sou fã, nas grandes empresas, elas são mais estratégicas ou apenas uma forma bonita de se ter um discurso, colocar um logozinho ali na apresentação? Eu acho que depende, assim. Depende o quanto o discurso vira prática. Se o discurso vira prática, eu acho que as empresas fazem mesmo. E eu tenho alguns exemplos de empresas que de fato fazem. Mas eu também tenho exemplos de empresas em que isso é discurso. Então, para mim, isso é puro marketing, efetivamente. Mas qual que é a minha sensação, assim, até pensando em futuro? Eu acho que a gente não vai mais ter muita escolha, assim, sabe? Eu acho que a gente vai ter que olhar para isso de qualquer forma, de qualquer custo, a qualquer custo, porque a gente está vivendo aí uma pandemia quase que silenciosa, né? Em que a gente tem muita gente ansiosa, a gente tem muita gente em depressão, muita gente com burnout, e uma nova tendência aí que está vindo, que não é positiva, mas que é uma pandemia da solidão, que pouco se fala sobre isso. Solitude, né? Solitude, exatamente. Então, acho que a gente não vai mais ter muita escapatória, além de que já existem normas regulatórias que também vão olhar para isso, né? Então, tem a atualização da norma regulatória de ergonomia, que agora olha para também riscos psicossociais dentro das empresas. Então, querendo ou não, as empresas vão ter que começar a olhar para isso e as discussões elas passam a ser muito mais profundas. Porque no final do dia até que ponto é responsabilidade da empresa algumas coisas e até que ponto não é responsabilidade da empresa quando a gente fala de questões psicossociais. Você me veio um negócio aqui. Você falou logo no início que as empresas, né, como profissional de RH, as empresas elas procuram o profissional técnico. Uhum. Só que agora essa nova, vamos chamar dessa nova métrica, né, que vai começar a ser exigido nas empresas, ela vem bem de encontro a isso, né? Porque quando no momento de entrevista, não é a sua área de seleção, mas no momento de entrevista, você não acha que já tem que ter ali essa parte do controle emocional, ter como a pessoa lidar com divergências, né? Porque as divergências, elas acontecem, sempre vão acontecer em qualquer departamento, em qualquer empresa. Tudo é a forma como você lidar com isso. Então, não está rolando já uma briga interna aí vamos chamar assim, do departamento de people, de RH, nesse processo de seleção, já que precisa pensar esse lado emocional também da pessoa? Acho que uma briga interna não, mas eu acho que a gente, como recursos humanos, está aprendendo conforme o mercado se movimenta, assim, né? Então, em algum momento da história se pediu que a gente olhasse muito para esse perfil técnico e hoje em dia a gente está mudando um pouco esse viés. Então, acho que existe toda uma conversa agora por trás dentro de recursos humanos para entender efetivamente quem é o perfil que a gente quer, visto que a gente não quer ter o turnover alto, que a gente não quer, né, absenteísmo alto, que a gente quer um presenteísmo baixo, né, que é uma nova métrica que se fala aí, que é presenteísmo e tudo mais. Então, acho que cada vez mais a gente se adapta ao que o mercado pede, a gente busca entender quais são, de fato, as habilidades, as competências que a gente precisa numa pessoa para que ela entre no jogo e
a partir do momento que a pessoa está aqui dentro, o que a empresa tem que fazer para fazer com que essa pessoa fique mais preparada ainda, né? Como que a gente desenvolve essa pessoa nesse contexto? Como é que a gente traz mais consciência para essa pessoa nesse contexto? E acho que mais do que qualquer coisa também na largada, voltando então para recrutamento e seleção, o quanto a gente deixa expectativas bem claras, né? Porque nem sempre a gente consegue deixar essas expectativas claras. A gente brinca até essa questão da lua de mel, né? Os primeiros 3 meses, primeiros 6 meses, lua de mel. A pessoa entra, tá vivendo ali o que a empresa tem para oferecer, é muito legal. Quando começa a entender a realidade, começa a entender que não é tão bom assim, que tem alguma coisa errada, que não é o que falaram para ela no começo. Então, como que a gente começa a ter essa comunicação transparente em todas as etapas da vida dessa pessoa dentro da organização? E eu acho que é um pouco, inclusive, desse novo papel de RH. A gente vive hoje uma era da experiência, né? Então, não adianta mais o que se fala. As pessoas precisam sentir, precisa tocar emocionalmente nas pessoas para que isso se torne mudança nos comportamentos. E o RH hoje faz gestão de experiência no final do dia. Então, a gente precisa olhar para a experiência de todas as pessoas, seja de novos entrantes, sejam de pessoas que estão aqui dentro. E isso esbarra 100% em inteligência emocional. Uhum. Com certeza. E é muito legal o que você falou, porque a gente que já trabalha, assim como você, há muitos anos nisso, o RH, antigamente, era apenas um departamento pessoal que era salário, folha de pagamento, né, plano de saúde e tal. E, de repente, começou a mudar isso dentro, principalmente, das grandes empresas. Isso não impede você, pequena empresa, média empresa, começar a investir em pessoas. Deve começar a investir, porque, como a gente está vendo aqui com Giovana, totalmente... responsabilidade, sim, da empresa de tratar seres humanos para que ela também tenha um resultado melhor. E o que eu queria te falar é o seguinte, dentro dessa mudança, aí dessa metamorfose, né, do departamento que agora a gente chama de people, que antes era só o departamento de plano de saúde, de folha de ponto e tudo mais, e agora passou a tratar pessoas. Você acredita que é de responsabilidade da empresa tratar o emocional do ser humano? Mas antes de você responder, eu quero dar um textinho aqui do que eu penso sobre isso, se você me permite. Por favor. Tá? Porque o que acontece? Eu falei anteriormente, né, que se as empresas investem milhões em publicidade e propaganda, e se você chega num ponto de venda, né, ou num ponto de serviço, dependendo de qual é o segmento da tua empresa, se a pessoa ela não está preparada, se ela não está bem emocionalmente para te receber, toda aquela experiência inicial, seja na publicidade, seja na recepção da empresa, seja no que for, vai acabar ali. Eu falo muito de compra e venda, porque eu trabalho, a maior parte, né, do meu trabalho é voltado para a área comercial. Mas, falando de uma forma muito abrangente, se nós não temos uma equipe preparada e bem emocionalmente para atender um cliente, tudo aquilo vai ser jogado fora. Assim como antigamente, todo mundo lembra, você deve lembrar, bom, não sei se você era nascida nessa época, da Parmalat, que teve os ursinhos. Você já era nascida? Claro, tinha a coleção inteira. Teve um grande erro nessa estratégia de marketing, porque as pessoas iam no supermercado e não tinha os bichinhos de pelúcia. Só que agora, muito mais, se fizesse uma campanha dessa gigantesca e a nível nacional, a empresa ela precisa se preocupar. Além de ter todos os bichinhos de pelúcia no ponto de venda, ela precisa também se preocupar com a pessoa que vai entregar esse ursinho de pelúcia. É de responsabilidade, então, voltando à pergunta, da empresa também cuidar do lado pessoal, emocional do colaborador? Acho que essa pergunta tem bastante camadas. Assim, acho que no mundo que a gente vive hoje, extremamente acelerado, com informação a qualquer custo, rápida e etc, etc, respostas muito rápidas, resoluções muito rápidas, eu acho que tem uma questão de, por exemplo, intolerância a frustrações que eu acho que a empresa não tem que cuidar. Então, a empresa não é terapia, né? E eu acho que as pessoas, elas têm muitas expectativas hoje sobre a empresa, sobre o que a empresa tem que oferecer, sem tirar as responsabilidades efetivas de uma empresa que sim deve ter, inclusive de preparar o colaborador
pensando nessa inteligência emocional, mas não resolvendo todos os problemas pessoais e profissionais. Então, assim, principalmente depois da pandemia, a gente não pode mais dividir o ser humano, né? Então, a pessoa física da pessoa jurídica, ela é a mesma. Então, a pessoa que está dentro de casa e a pessoa que está dentro do trabalho, ela é a mesma. Se tem alguma coisa incomodando dentro de casa, vai incomodar dentro do trabalho, a gente vai ter que lidar com isso. Então, como empresa, é algo novo, sim, pra gente, que a gente vai ter que lidar e vai ter que entender e vai ter que respeitar e vai pensar em como que a gente vai lidar com essa situação. Por isso que tem muitas empresas com psicólogos. Exato, mas daí Né? como benefícios, né? Como benefícios. Mas eu acho que tem uma expectativa muito grande das pessoas de que a empresa tem que resolver tudo. 100%. Quando a gente fala, por exemplo, de felicidade corporativa, e quando a gente fala de felicidade em si, a gente está falando de uma vertente de prazer. Felicidade é uma vertente de prazer e uma vertente de propósito. E eu sinto um pouco que as pessoas têm muita expectativa de prazer a qualquer custo dentro das empresas. Então, não tô bem no meu lado emocional, mas vou pra empresa, porque a empresa tem que me oferecer isso, a empresa tem que me oferecer aquilo, a empresa tem que estar... Todo mundo tem que me entender, Não, calma. Né? A gente, assim, a gente vai fazer o que dá, o que é possível, a gente tá preparando nossos líderes para que eles... primeiro, né, entendam a diferença do que é ser um psicólogo de uma pessoa e do que é ser líder de uma pessoa, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir também nesse quesito. Que a gente tenha boas relações dentro das empresas, que a gente tenha relações de confiança dentro das empresas, que a gente... tinha uma pergunta em uma das pesquisas da Gallup, se eu não me engano, que falava, você tem melhores amigos dentro do trabalho? E muita gente julgava isso, né? Porque melhores amigos dentro do trabalho, essas duas coisas não se conversam para algumas pessoas. E sim, a gente precisa ter, porque hoje relacionamento é o que mudou a chave dentro desse tema de felicidade corporativa, enfim, dentro de satisfação das pessoas no trabalho. Então, assim, a empresa ela tem uma certa responsabilidade, sim, em cuidar dessas pessoas de alguma forma, mas a gente não tem a responsabilidade de resolver todos os problemas. Ela entra mais como um suporte. Exato. Mostrar o caminho. Né? Então, as empresas, né, como, enfim, a de vocês, que dá todo um suporte também, tem psicólogos. Eu achei de uma forma esplendorosa a atitude de vocês, a maior parte A gente não está falando aqui o nome da empresa porque ela não está representando a empresa, ela está como a profissional, psicóloga de RH. Mas quando no Sul, nós tivemos ano passado, né, aquele problema todo climático no Sul, e a empresa deu todo um apoio, tanto financeiro como psicológico. Sim. Por isso que aí entra essa questão da empresa dar o suporte, porque tem tudo também ligado ao resultado da empresa, né? Porque se as pessoas, eu costumo dizer que se nós temos empresas que não estão tendo resultados, é porque nós temos pessoas que não estão trabalhando felizes. E trabalhar feliz não quer dizer que aquele papinho que as pessoas falam, faça o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia. A gente ama o que faz, você ama o que faz, eu amo o que eu faço, a gente ama o que faz. Mas, lógico, se a gente pudesse, a gente não trabalharia todos os dias. A gente trabalha todos os dias porque nós precisamos rentabilizar para realizar os nossos sonhos, enfim, e tudo mais. Então, as pessoas têm essa vamos falar, viagem assim um pouco distante de que, se eu sou feliz no que eu faço, eu me sinto realizado. Acho que não, o ser feliz no que você faz está muito relacionado a doer menos. Você não acha? Quando a gente faz o que ama, não quer dizer que, eu trabalho de domingo a domingo, 7 dias por semana, 14, 15 horas, eu tô super feliz. Não, peraí, eu vou me estressar. Né? Eu vou ter dificuldades aí para frente, até pensando em saúde. Sim. Mas quando você gosta do que você faz, passa a ser menos dolorido. Sim. E a empresa é responsável você acha que a empresa ela é responsável para que o colaborador se sinta pertencente a essa cultura da forma de que seja menos dolorido para ele? Eu não sei se eu enrolei muito. Não, Entendi super. E sim, acho que sim. Acho que a empresa ela tem a obrigação de fazer com que esse colaborador se sinta pertencente, tenha uma certa autonomia, traga justiça, entregue algumas coisas básicas para ele, como, por exemplo, um pagamento no dia certo, um benefício bom para ele, já que ele, né, uma troca no final do dia, ele também está entregando coisa para essa empresa, esse colaborador. Então, sim, acho que sim.
Mas é isso, assim, né? O quanto as pessoas também, você entrega a mão, as pessoas puxam o braço, né? Exato. É aquela história que empresa não é pai. Isso. Né? Não é madraça nem padrasto, mas também não é pai e mãe. É isso. Eu escutei um podcast esses dias que ele trouxe um exemplo muito bom que eu achei sensacional. Que assim, a empresa fazia um café da manhã toda segunda e quinta. Um super café da manhã para os colaboradores. E aí essa pessoa, né, esse consultor chegou lá e falou, vamos colocar aqui uma caixinha de sugestões para ver o que as pessoas estão achando, né, enfim. Aí veio, depois de um mês, uma sugestão. Eu acho um absurdo uma empresa desse tamanho oferecer café da manhã só de terça e quinta. Segunda e quinta, enfim, já nem lembro mais quais foram as datas que eu falei. Então, beleza, aí voltou para casa, né, daí em cozinha, decidiram, então, a empresa consegue oferecer mais, então vamos fazer de segunda a sábado o café da manhã. A empresa passou a oferecer de segunda a sábado um super café da manhã para todo mundo. Depois de um mês, veio mais uma reclamação. Então, é isso, assim, as pessoas esperam muito que esse ambiente externo seja perfeito, né? E não vai ser, assim, a empresa vai conseguir entregar sempre pensando... em todos esses pontos que eu trouxe para você, que é o mínimo, né, que a empresa tem que oferecer para que esse colaborador se sinta feliz, para que esse colaborador se sinta satisfeito, para que ele tenha a melhor experiência dentro do que ele está vivendo ali. Ele se sinta bem, né? Bem, exato. Saúde e bem-estar não é luxo, né? É uma questão de... necessidade, né? Exato, é combustível. Eu diria que boa. saúde e bem-estar é combustível. Então, as pessoas precisam ter coisas para se sentirem dessa forma dentro do ambiente de trabalho, sim. Então, não é mais aquele ambiente de trabalho fechado, sem luz, em que as pessoas fazem os mesmos movimentos a vida inteira. Não é mais isso, né? Mas é isso, assim, até o quanto... qual a gente precisa começar a entender e pensar também um pouco sobre o protagonismo das pessoas nesse sentido. Então, até onde é o papel da empresa, efetivamente, até onde é o papel do colaborador. Então, eu preciso criar esse ambiente para que a pessoa se sinta à vontade de fazer as escolhas que elas têm para fazer. Uhum. E a escolha, ela precisa fazer sentido para a felicidade dela também. Então, uma pessoa que está lá, usufruindo do café da manhã, aumentou o café da manhã, né? Pontos construtivos, tudo bem. Mas sempre precisa de mais. Ela nunca... Por mais que a empresa faça tudo o que tem para fazer, se essa pessoa tem esse olhar, a gente nunca vai conseguir suprir, assim. Então, acho que é um papel da empresa trazer a consciência disso, sabe? Boa. Eu acredito também, Gil, em cima disso que você está falando, que a empresa ela tem como mensurar isso, quando através dos resultados, né? Sim. Porque atitudes positivas das empresas em relação aos colaboradores, elas precisam trazer resultados, e eu estou falando de resultados mesmo financeiros para a empresa. Né? Se é de venda, vendeu mais, se é de serviço, vendeu mais aquele serviço. Tudo é venda, né, Jean? Advogado vende o seu serviço, médico vende o seu serviço, tudo no mercado venda, a gente está vendendo alguma coisa. Então, eu acredito que a empresa ela consegue mensurar se aquele trabalho que ela está desenvolvendo de humanizar a empresa, se está acontecendo de uma forma positiva, se o saldo final lá da planilha do Excel, para quem é mais antigo, tem a planilha do Excel, está azulzinho, né? Se está positivo. Porque não adianta a empresa fazer, mas o colaborador também não comprar a ideia. Entender de que a empresa está dando a mão, depois vai querer o corpo inteiro. E ainda tem uma. Quando a empresa para por algum motivo de fazer, a empresa não presta mais, né? Para a gente encerrar esse primeiro bloco, esse primeiro momento, temos aqui essas palavrinhas do nosso povo. Tá bom. Eu queria que você escolhesse uma dessas palavras aqui, comunicação, colaboração, liderança, inteligência emocional, resolução de problemas, resiliência, pensamento crítico e proatividade, e falasse como profissional de RH, qual seria a mais importante dentro de uma empresa. Tudo é importante, mas qual aqui, esse é um profissional diferenciado que tenha um tentáculo desse mais aguçado? Colaboração. Eu arrisco no colaboração. Colaboração. Por quê? Porque tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Enfim, e tem um estudo de Harvard por trás desse livro, né? Antes disso, enfim, que fala, do professor Roberts, esqueci sobre o sobrenome dele, que fala das relações.
Então, relações é a peça-chave para tudo dentro de uma organização. Então, com boas relações, eu tenho uma boa comunicação, eu tenho força, né? Eu tenho ali, enfim, combustível para ser proativo, porque eu vou estar feliz, porque eu, né, vou Tenho ter... apoio emocional. Tenho apoio colega. emocional, consigo resolver o problema da melhor forma, consigo ter mais resiliência, porque eu tô ali, né? Pessoas exaustas têm menos facilidade de tomar algumas decisões, exaustas mentalmente, fisicamente. Pessoas que não estão exaustas, que estão dispostas e que têm bons relacionamentos, seja dentro da empresa e fora, conseguem fazer qualquer outra coisa aqui. Muito bem escolhido. Relacionamento é tudo. No mundo corporativo, então, principalmente relacionamento é tudo. Relacionamento com o cliente gera fidelização. Relacionamento com os colegas de trabalho gera um ambiente de trabalho muito mais favorável para resultados positivos do profissional. Relacionamento com a família, se eu não estou bem em casa, eu chego no trabalho falando mal educado com o cliente, sem um sorrisinho na fala. Tudo na vida, para mim, o que você falou é importantíssimo. Relacionamento é tudo. Os relacionamentos que geram crescimento, né? Porque é através do meu contato, do meu network com determinadas outras pessoas, outros profissionais, que eu incentivo esse relacionamento que pode me levar para um patamar muito maior. E mais do que isso, né, Lenito? Acho que é o quanto eu me sinto parte de algo. Então, quando eu tenho um relacionamento, eu me sinto parte, eu me sinto amado, eu me sinto escutado, eu me sinto útil num relacionamento. Então, para o ser humano, isso é muito importante. A gente veio ao mundo para viver em colaboração, viver em grupos, né? Então, acho que no final do dia é isso. Inclusive em relações, por exemplo, com liderança. O que faz, por exemplo, um líder ser bom? É um líder que te escuta, é um líder que está próximo, é um líder que te conhece. Se relaciona. Que se relaciona.